Livro de 1 Samuel, capítulo 16, da palavra de Deus, né? Nós vamos mencionar aqui o momento a qual Davi é o ungido de Deus. Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei aí a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho promovido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma um bezerro das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, sacrificai-vos-á. E vim comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Irmãos, igreja do Senhor, está aqui uma das mensagens mais faladas, mais questionadas, né? A respeito da vida de Davi, ao qual Davi foi uma pessoa ungida de Deus. Davi foi uma pessoa que foi separada, né, para reinar sobre Israel, até o Senhor falar com o profeta Samuel, dizer para ir até, aleluia, a casa de Jessé, o belemita, porque lá dentro o Senhor ia a preparar e a levantar um rei, né? Nesse processo Deus já tinha rejeitado a Saul, Deus já tinha rasgado o seu reinado, Deus já tinha tirado Saul fora das promessas de Deus. Nesse processo Saul foi rejeitado por Deus por falta de não obedecer. E a Bíblia vai dizer que Samuel temeu quando o Senhor mandou a ele ir até a casa de Jessé para ungir os seus filhos. Samuel temeu, e o Senhor falando com ele: vai à casa de Jessé. Samuel não ia, e Deus falando: vai à casa de Jessé o belemita. E Samuel não ia, até a forma que Deus bradou do céu e falou com Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, né? Tendo eu rejeitado, Deus dizendo para o profeta: com Saul não tenho mais nada, com Saul eu não tenho mais nada a cumprir, com Saul não tem mais reino para Saul. Uma das fases mais difíceis foi quando Saul, aleluia, deixou de reinar, porque o Senhor tirou de Saul o reino, o Senhor tirou de Saul, aleluia, o poder. Saul queria o poder do seu reino, e Deus tirou de Saul, porque a diferença é de uma pessoa ungida de Deus reinar no meio do povo, e a diferença é de um rei reinar em um reinado
aleluia, é escolhido pelo povo e não sendo aprovado por Deus, não sendo separado de Deus. O povo queria o rei, até que Deus permitiu. Samuel achou um e colocou Saul no seu reinado, aprovado pelo povo e rejeitado por Deus. Saul tinha um reino, aleluia, promovido pelos homens, mas não era abençoado por Deus. Não tem como reinar, não tem como fazer, não tem como possuir um reino, aleluia, e não ser abençoado por Deus. Não tem como nós estar numa posição dada pelos homens e não ter a bênção de Deus. Não adianta nada. Saul estava no seu reino, no seu trono, no seu reinado, mas não era, aleluia, abençoado por Deus. Ele era, aleluia, escolhido pela vontade dos homens, pela vontade daqueles que queriam, porque queriam rei. Aleluia. E agora ele é rejeitado, e agora na casa de Jessé, ali vai Samuel, e Deus deu ordem para Samuel que dentro da casa de Jessé iria ter um rei que iria reinar sobre o seu povo, sobre Israel. Aleluia. E ele temeu e disse: Senhor, mas se Saul saber, aleluia, se Saul saber, vai me matar. Ele vai perguntar o que eu vou fazer lá, e eu não vou poder mentir, vou ter que dizer a verdade, vou ter que falar que eu vou ungir um rei para Israel, e ele sabendo, ele vai me perseguir, vai me matar. E o Senhor deu ordem para, aleluia, Samuel pegar o bezerro, o animal, e convidar a Jessé a ir a um sacrifício. Irmãos, não foi uma estratégia de Deus para livrar Samuel da mão de Saul, não foi uma estratégia, aleluia, de Deus livrar a Samuel. Samuel realmente ia pegar o sacrifício, ia sacrificar, porque o Senhor mandou, aleluia. E a Bíblia diz que ele pega aquele animal, Samuel, e leva ao sacrifício. E de repente chega Samuel então à casa de Jessé, aleluia, depois de ter sacrificado aquele animal, apresentar o sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que ele entra na casa de Jessé, porque o Senhor enviou. Impressionante que Deus enviou, aleluia, o profeta à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, mas ele não revelou o nome. Olha só o mistério, irmãos, né? O profeta ia à casa de Jessé para ungir um rei. Deus falou com o profeta, Deus falou com Samuel, disse o nome do pai, que é Jessé, aleluia, disse a casa onde Jessé morava, mas ele não falou o nome do rei, não revelou o nome do rei que iria reinar sobre Israel. E a Bíblia vai dizer então que quando o profeta chegou lá dentro da casa de Samuel, aleluia, o profeta abriu a sua voz e disse: eu vim aqui porque o Senhor me enviou. Eu vim aqui porque o Senhor mandou eu vir aqui, porque aqui dentro tem um rei, que vai ser levantado um rei, vai ser levantado um rei sobre Israel. Talvez Jessé poderia ter pensado: mas um rei de dentro da minha casa, um rei de dentro do meu lar, sim, de dentro da tua casa,
vai ser levantado um rei que vai reinar sobre Israel. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, aleluia! E a Bíblia vai dizer que ali, aleluia, o profeta, aleluia, o profeta ali fez a preparar os filhos de Jessé. Os filhos de Jessé eram aquelas pessoas que serviam ao exército de Saul, né? A Bíblia vai dizer que Jessé levou e apresentou os filhos ao profeta, e o profeta ele iria ungir. Se Deus não revelou um rei que era para reinar sobre Israel dentro da casa de Jessé, poderia ser qualquer pessoa. O profeta pega o azeite e começa a tentar ungir, mas Deus fala ao profeta que não, que mandasse passar, que não era aquele. O profeta olha para um dos filhos de Jessé e diz: é esse. E Deus fala com o profeta novamente e diz: olha, eu não vejo como o homem vê, eu não olho para o coração. Samuel olhou para a estrutura física, Samuel olhou para do agrado dele. Pode ser esse um rei capacitado, homem de guerra, homem de peleja, mas Deus falou: não, eu não vejo como o homem vê. Aleluia, eu não enxergo como vocês enxergam, eu não vejo a aparência. Samuel tinha visto a aparência. Tem pessoas que querem liderar, tem pessoas que querem dominar, tem pessoas que querem ter poder, tem pessoas que querem criar autoridade, aleluia, só por causa da aparência, estrutura, aleluia, só por causa da postura que ele tem. Mas não adianta, se Deus não falar quem é, se Deus não aprovar o ministério, não vai adiantar em nada, não vai permanecer, não vai permanecer de pé. Não, só permanece de pé quem é, aleluia, separado por Deus e que realmente tem o Espírito Santo. Aleluia. Pode ver, irmãos, que Deus falou: eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Aleluia, eu vejo o coração. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele veja o coração, né, daquela pessoa. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor, no capítulo de Salmo 101, no versículo 6, os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo e que ande num caminho reto, esse me servirá. E quem é que estava? Quem é que não estava presente? E quem é que o Senhor estava procurando? Um rei dentro da casa de Jessé, que ande no seu caminho reto. Os olhos de Deus procuram. É quando Deus chama, é quando Deus escolhe, quando Deus separa. Não era nenhum daqueles filhos de Jessé, de porte alto, que tinha nome. Não era nenhum daqueles filhos de Jessé que tinha a couraça de um guerreiro, não. E para Deus honrar, para Deus capacitar, para Deus mostrar que é Deus, então, aleluia, Deus manda o profeta falar a Jessé para que mandasse chamar Davi. E quando Davi veio, quando Davi chegou,
aleluia, o Senhor falou: pode ungir esse daí, que esse daí vai ser o rei de Israel. E quem olhava para Davi pensava: ele ser rei, ele reinar sobre nós, ele dominar sobre nós, que ele não passa a ser um pastor de ovelhas. Eu digo para você: Deus não veja a aparência, mas Deus olha o coração da pessoa. O que Deus se agrada de uma pessoa, seja quem é, seja quem for, não é quem está em cima do altar, não é o pastor que está pregando, não. Quando Deus escolher para levantar uma pessoa, não é o evangelista, não é o missionário, não é o pregador, não. Quando Deus levantar uma pessoa para ser um exemplo, para ser um espelho, para fazer a diferença, é quando a pessoa está no caminho correto, é quando a pessoa está no caminho certo, é quando a pessoa está completamente andando em retidão. Davi estava em retidão, Davi estava no caminho, Davi estava confiando no Senhor. E por que os filhos de Jessé, aqueles filhos que o Senhor rejeitou, não poderiam ser eles? Deus pegou uma pessoa aleluia, que não era experiente, porque quem ia capacitar era o próprio Deus, quem ia dar a direção era o próprio Deus. Eles não iam ter experiência para reinar, eles não estavam no caminho correto que agradava a Deus. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas, porque Deus achou em Davi o que? Responsabilidade. Davi tinha responsabilidade, Davi sabia o compromisso que ele estava fazendo, e Deus confia em ti, irmão. Deus chamou você, separou você para levantar você, porque você tem responsabilidade. Deus sabe o compromisso que você tem, aleluia, graças a Deus. Para confundir os grandes, Deus levantou o pequeno, para confundir aqueles homens, Deus levantou a Davi. E como Deus faz também na nossa vida, Deus levanta o pequeno, Deus pode levantar um meio do banco, Deus pode levantar uma pessoa para liderar uma igreja, seja quem for. Não precisa ter um cargo eclesiástico, não, basta ser um membro, mas estar em retidão, no caminho certo, no caminho correto, no centro da vontade de Deus, e Deus pode levantar, porque é aprovado por Deus, tanto em retidão, obedecendo, o Senhor se manifesta o seu poder. Irmãos, no capítulo de Salmo, capítulo 89, versículo 20, diz assim: achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungido. Davi foi ungido, foi derramada uma unção sobre a cabeça de Davi. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, uma unção da determinação, uma unção de ousadia na cabeça de Davi, uma unção que representava o Espírito Santo. O profeta disse: aleluia, tu vais ser ungido como rei, tu vais ser ungido com ousadia, tu vais reinar no meio do povo de Israel, e o Senhor será contigo nesse reinado. A unção representava a capacitação do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus apoderou-se de Davi ali naquele momento. Aleluia. Irmãos, Deus estava fazendo acontecer na vida de Davi uma promessa, a qual muitos não tinham. Deus estava fazendo acontecer na vida de Davi o ungido de Deus. Davi é o ungido de Deus. Deus estava fazendo acontecer na vida de Davi algo que muitos queriam ter a oportunidade e não tinham.
Está entendendo que quando Deus separa a pessoa, para ser cabeça, a pessoa é cabeça, é separado por Deus. Agora tem que saber lidar com a fase da vida. Se tu carrega a promessa de Deus, pode ter certeza, a perseguição começa. E a maior perseguição não é lá fora, a maior perseguição é dentro da casa, é dentro do ministério. A maior perseguição é dentro da igreja, que é onde começa a perseguição. Quando você começa a se destacar, eles começam a levantar para tentar te prender, para tentar fechar as portas, para tentar amarrar. Aleluia, isso é um levante que acontece sobre a tua vida quando tu és separado por Deus, quando Deus conta contigo, quando Deus quer você, aleluia, para usar, aleluia, quando Deus separou você, aleluia, para ser uma honra, para ser usado por Deus. É onde Deus separou você que eles começam a se alimentar, porque começam a ver que você começa a fazer a diferença. Eles começam a ver que você começa a fazer aquilo que eles não podiam fazer. Isso vai criando uma inveja, isso vai criando ódio, que vão querer fazer de tudo para ver você cair. Mas eu digo uma coisa: Deus separou você, capacitou você, separou você para uma boa obra, e Ele é fiel em cumprir a tua obra. Deus incluiu você nas promessas, nos planos dele. Se Deus colocou você na promessa do Senhor, não é ninguém que vai impedir de Deus agir na tua vida. Não é ninguém. Se nós estamos debaixo da promessa, dos planos de Deus, do objetivo de Deus, do centro da vontade de Deus, não é ninguém que vai nos impedir de Deus realizar o seu propósito na nossa vida. Não vai ter ninguém que vai nos impedir, colocar dificuldade, pode fechar a porta, pode se levantar a barreira. Se nós temos na direção de Deus, o Senhor Ele vai na frente e joga por terra todo mal, todos os obstáculos, toda barreira, e o nome do Senhor é glorificado em nome do Senhor. Bate palma, dá glória a Deus.